pessoal! Quarta-feira, 18 horas, nossa live a pleno vapor, começando agora. Lembrando que hoje nossa live é com a nossa amiga Eliane. E lembra de curtir, compartilhar, né? Lembra de curtir, compartilhar e faça as suas perguntas. Você fazendo as perguntas, a gente consegue desenvolver muito mais esse nosso tema sobre energias. Porque as energias que nos cercam, elas podem ser de vários tipos, de várias maneiras, e nós temos que aprender a lidar com essas energias. Eu vou contar até um particular. Ontem eu trabalho num local, né, num centro espiritualista, e eu me dedico dentro da sala de cura. E após os trabalhos, eu estava com muitas dores nas costas, aí eu não quis passar nas macas, né? Eu sentei na sala de passes e fiquei ali por um tempo. E foi interessante porque me veio um sono, e após o sono, quando eu voltei, saí, né, do meu sono, eu estava totalmente bem, nenhuma dor. Então, gente, a gente tem que aprender. No caso, eu estava num local específico e lá eles fizeram um trabalho específico, o plano espiritual. Então, a gente consegue, já vou chamar minha convidada fixa até o final do ano, às quartas-feiras. Então, depende do local onde você está. Boa tarde, tudo bom? Oi. Tudo bem? Tudo bom. E você? Ai, que bom. Tudo bem. Eu tô até finalizando uma coisinha que eu contei, que eu falei assim, que eu estava num centro espiritualista, e depois dos trabalhos eu estava meio incomodada com dores, né? Posição de ficar muito tempo de pé. E quando eu entrei na sala de passe, eu fiquei com um sono imenso, eu fechei os olhos e embarquei. Quando eu voltei, não sei, uns 5, 10 minutos, não tinha mais nada. Que então, delícia. assim, meus mentores, a casa, que é uma coisa específica, fez o trabalho de limpar, de me colocar em ordem novamente. Mas e quando a gente não tem isso? Como faremos? Você me responde o quê? Então, podemos fazer muitas coisas. Na verdade, manter nosso pensamento positivo. Quando a gente está naquele buraco, né? Eu faço banho de ervas. Porque você ativar uma determinada erva, pedir, né, para o Criador ativar e manter essa erva para você, vai dar um alívio gigante, porque vai fazer você conseguir olhar para você para fazer uma oração. Porque às vezes a gente está tão, né, brocochô mesmo, que a gente não consegue nem lembrar de fazer uma oração. Tudo bem que nós estamos numa pandemia e, teoricamente, nós não podemos sair. Algumas pessoas precisam sair, né? Então, assim, por exemplo, eu vou até a casa do meu pai, então eu sei que a coisa não é muito fácil. Então você acaba somatizando um pouco, e aí você não dá para você tomar um banho de ervas. Então, eu utilizo não baixar o padrão de pensamento, como você falou, e vou fazendo orações, eu pego no YouTube até algumas coisas que eu coloquei a nível de frases positivas, de Ho'oponopono, que eu gravei com a minha própria voz, que aí eu acabo entrando nessa mesma sintonia. Então, dá para fazer algumas outras, né? Outras coisas nesse sentido. Mesmo as pessoas que não têm muito conhecimento. Sim, dá para fazer uma outra coisa que é muito simples. Você pode respirar. Respirar profundamente, estabelecendo um tempo para essa respiração. Porque aí, enquanto você expira, você inspira uma energia positiva, você expira aquilo que não serve. Então, isso é uma coisa que, assim, muitas vezes
A minha primeira reação numa situação fora, né? Às vezes num bar, às vezes num restaurante, enfim, no toalete, você percebe que a pessoa não está bem. A primeira coisa que eu faço é, vamos respirar, respira comigo. E aí a gente vai, pela respiração, mudando a frequência. Isso é a coisa mais simples de todas. Porque não importa se você está em casa, se você está em qualquer canto, né? Você pode fazer. A gente tem muitas formas, é que a gente não para pensar nisso muitas vezes, né? Mas a gente tem. Mas e como identificar? Eu estou convidando as pessoas aqui, lembrando que a gente já está ao vivo aqui. E como a gente identificar? Porque tem pessoas que falam assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, mas e vai correndo tomar um remédio para dor de cabeça. Ai, meu pé está doendo. E vai correndo tomar o remédio para o pé. Né? Tem meios de você identificar que aquela dor que você tem não é bem uma dor. É acúmulo de alguma coisa. Sim. Tem. Né? E como você discernir isso? Bom, cada corpo é um corpo, né? Para mim é simples assim. Você costuma ter enxaqueca, então você já tem um médico que você vai, você consulta, você já tem o seu remédio padrão ali, o medicamento padrão, ou fitoterápico, ou alopático, para poder resolver a enxaqueca. Agora, você não sente dor. Você tem uma vida saudável, de repente, do nada, começa a doer aqui, começa a doer ali, claramente é um acúmulo energético negativo. Então, aí você falou com o telefone, né? De repente você desligou, ai, que dor de cabeça. É batata. Porque, assim, quando a gente trabalha, né, a gente vive isso o tempo inteiro no nosso dia a dia, né, Silvia? Então, é assim, pega, aí, de repente, a barriga começa a doer, você tem que para absorver, né? Então, aí, respira. Não dá no meio do dia a dia pra gente fazer banho de erva, né? À noite dá, mas de dia não dá. Você tá trabalhando, é um atrás do outro, né? Mas, assim, a gente percebe, cada um vai ter o seu mecanismo. O meu mecanismo é uma energia que, assim, ó, eu sinto na frente do meu rosto alguma coisa. Aí eu paro, respiro e corta, quebra, quem me desvincula é um bom mantra pra gente eliminar o que não serve, né? Mas, assim... O meu mecanismo, quando é alguma coisa que acontece, me dá dor de barriga. Eu tenho que correr para o banheiro. Ou seja, entra e já sai. Que não é e não é uma dor de barriga comum, porque ela fica associada a uma ânsia de vômito. Então eu falei assim, gente, da onde foi isso? Mas é limpo. Né? É limpo. Então é interessante. A pessoa tem que descobrir qual é o seu mecanismo, não é isso? Sim, para cada um é de um jeito. Tem gente que fala para mim assim, eu fico tonta. Porque assim, a gente tem amigos, né? Então os amigos estão acostumados com a gente a pedir socorro quando precisa e a gente tá ali. Então, alguns mecanismos, eles são automáticos de que tem algo errado. Então, assim, levanta vontade de chorar. Uma coisa que é batata para a maioria das pessoas é uma angústia, né? Um negócio estranho. E assim, eu no começo falava, reza que passa, porque passa, né? O drama é que no meio de uma reunião com o chefe, como é que vai passar isso? Não passa. Se você não fizer uma concentração de 2 minutinhos, não vai passar. Vai piorar, até que vai chegar uma hora que você vai precisar ir num centro tomar um passe, né? Mas, assim, eu acho que cada um tem sua forma de identificação. Nos atendimentos, normalmente os terapeutas, eles sentem, né? Dor de cabeça, dor de barriga, ânsia e uma sensação de moleza. Uma das formas que me pegava, era assim, a sensação de sonolência. Uma sonolência do tipo assim, preciso dormir. E aí já sei que tem alguma coisa que não é minha por perto. Outra coisa muito comum, arrepios. Arrepios na perna, arrepios nas costas, a batata tá com alguém ali coladinho, né? Esses faz tempo que eu não tenho, nesse sentido para saber que tem alguma coisa estranha em volta. Né? E a meditação? Aqui a gente vai criando uma cúpula, né?
que nem ontem, na hora que tem o passe de entrada para você poder trabalhar dentro da sala. Sim. A pessoa que foi dar o passe, ela não conseguia dar o passe em mim. Aí eu lembrei uma coisa, por quê? Ela não conseguia, e era na câmara de passe, ela não estava conseguindo lembrar as palavras que ela tinha que fazer, que é um passe padrão de lá. Tá. Aí eu cheguei para ela e falei assim, peraí, eu sei por quê. Porque quando eu dou passe, eu não decorei as palavras. Você faz Eu chamo, e assim, eu faço os movimentos que é pedido, mas eu não decorei as palavras. Ou seja, eu sou só um veículo para dar o passe. Quem dá passe é quem eu chamo. Então eu chamo Saint Germain, Mãe Maria, e tem mais um, né, que agora eu não estou lembrando. Então, assim, Mestre Jesus. Gente, lógico que ela não ia conseguir dar passe em mim, porque quando eu dou passe em alguém, eu chamo eles para dar. Então, eu acho que a energia fica deles, ou de quem é o emissário deles. Uhum. Então, ela esqueceu, ela não conseguia falar as palavras. Eu comecei a rir, aí depois, aí ela lembrou, aí eu falei assim, agora eu vou te explicar. Porque quando eu vou dar passe, eu chamo eles direto. Então, eu não me preocupo com as palavras que vão ser ditas. Eu me preocupo que eles têm que estar presentes para poder essa energia. Eu sou só um canal para essa energia ser passada. Eu acho que eu não estou errada. Porque as palavras, a palavra tem poder. Mas dentro de uma câmara de passe já está toda a proteção. Mas foi interessante, que eu falei, olha... Na verdade, é um treino, né? É um treino. Nessa caminhada espiritual, a gente está aprendendo todo dia. Todo dia a gente aprende. Eu acho que não tem um dia que a gente não aprenda. Porque a gente aprende no atendimento, a gente aprende no trânsito, a gente aprende... É assim, eu acho que somos eternos aprendizes mesmo. Mas é interessantíssimo, né? Cada casa espiritual tem seu ritual, tem seu mecanismo, tem sua forma. Né? O passe espírita não é o passe umbandista, não é o passe da fraternidade branca, cada lugar tem o seu mesmo. É interessante isso. E por isso que eu acho que é legal passar por muitos lugares, para você entender como que funciona. Até você encontrar o que fala, né, com o coração. Porque aí fala com o coração, você quer ficar. Você estava Eu acho que palavras, elas ajudam. Sim, os decretos, as frases positivas. Mas na hora de um passe, se eu não lembro tudo como tem que ser feito, mas eu faço os movimentos que precisam ser, eu acho que já está sendo feito. Sem dúvida. Né? Então, assim, mas é como são senhoras que cuidam, que são pessoas mais antigas, então elas seguem uma norma. Porque antigamente era muito mais rígido. E agora não, está um pouquinho mais flexível. Né? Mas voltando, e a meditação? Você acha que ajuda? Eu acho que ajuda. Olha, demorou muito tempo para eu aprender a meditar. Eu aprendi já faz uns anos, mas assim, era muito difícil ficar quieta, né? É muito difícil. Com o tempo, mindfulness, a gente vai aprendendo as técnicas. Eu acho que ajuda sim. Eu acho que a meditação, ela tem como função parar aquela voz interna que conversa o tempo todo com a gente. Então, eu acho que assim, tem pessoas que têm mais facilidade com a meditação do que, por exemplo, ir numa palestra espírita. Tem muita gente que não sente nada quando vai num centro espírita tomar um passe e sente tudo quando está meditando. Então, eu gosto de meditação. Ou eu começo o meu dia, ou eu encerro o meu dia com a meditação. Sempre, é assim há muitos anos. Mas você faz a meditação, você falou de a mente ficar vazia. Você faz a meditação tradicional ou aquela que tem direcionada, que tem a locução? Não, eu faço eu mesma, sem locução nenhuma. E assim, há muitos anos, quando eu ainda jogava, eu pratiquei voleibol durante um tempo, a adolescência toda. Eu descobri que quando eu colocava a fita guiada, nossa, eu era outra pessoa jogando. Então eu fazia isso sempre na noite anterior ao meu jogo.
E aí eu podia errar à vontade, que eu não ficava desesperada, porque o grau de estresse era muito alto, né? E aí, com o tempo, eu comecei a fazer a meditação sem ter o roteiro guiado, porque a gente aprende técnicas, né? O Robert Rapé, é um pensador, ele ensinou algumas meditações, assim, tipo, há 20 anos, e eu carreguei comigo. Então, até hoje, ou eu faço uma coisa de deixar a mente mesmo em silêncio, que é nada, 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 até ficar vazio mesmo, ou é uma visualização criativa que me direciona para alguma vibração que eu sinto que eu preciso ancorar. Então, de repente, é uma vibração de leveza. Então, aí eu vou trabalhar algum elemento para me sentir mais leve. Então, aí é uma meditação que, assim, ela não é uma voz guiada, porque isso que eu fazer eu aprendi, né? Mas, eu gosto muito das que tem. Então, assim, elemento ar, água, terra. Aí a pessoa ouve e faz. Aí no caso, os sons que estão nessas meditações que vão acabar limpando, vão fazendo, né? sim. Pessoal que está entrando agora, façam as suas perguntas, as dúvidas que vocês tenham a respeito de alguma técnica, alguma coisa que você pode usar para identificar a energia, para limpeza, para tudo, tá? Nada como vocês aproveitarem essas lives para um maior conhecimento, né? E uma maior interação com a gente, porque, ó, nós estamos aqui gratuitamente oferecendo o nosso conhecimento para vocês. Sim. Pois a gente faz isso em consultas, normalmente, em consultas, quando as pessoas marcam e tudo mais. Então, assim, nós estamos fazendo, assim, doando para vocês o conhecimento, tá? Então, por favor, pronuncie-se com as perguntas, ok? Então, eu gosto das meditações orientadas e eu tenho colocado alguns materiais no YouTube para facilitar, inclusive, as pessoas que eu atendo, porque elas não vão fazer, eu já sei. Sim. Então, elas não fazem. Então, eu envio para elas, para já facilitar e elas criarem o hábito de. Olha, aquele trabalho com as tigelas que você faz, enfim, para levar a pessoa para o estado de fundo, às vezes. Isso é incrível. Porque, assim, eu hoje tenho facilidade, mas houve um tempo em que eu não tinha, e não tinha essa quantidade de informação que tem hoje. Era muito difícil. Achar alguém que tinha a facilitação, né? O facilitador era muito difícil. Mas, assim, há muitas técnicas. Nossa, a meditação, você pode caminhar de várias formas. Você pode seguir os decretos dos mestres, você pode ouvir os mantras hindus. É assim, se você quiser fazer uma técnica diferente por dia, dá pra gente fazer um mês sem repetir, não é? Sim. Ó, puseram uma pergunta aí. Tem algumas séries de meditações guiadas que vocês gostam mais? Olha, atualmente eu estou gostando daquelas que eu estou gravando e pondo no YouTube. Bru, tudo bom, querida? Ó, da Silvia. A Silvia tem umas meditações muito bacanas. Eu faço as meditações guiadas quando eu dou as iniciações dos cursos. É dessa forma que eu faço. Estou bem longe de conseguir ter uma rotina de gravar material. Não consigo ainda. Talvez um dia. Mas as da Silvia são muito boas. Super indico. E eu ia falar alguma outra coisa sobre meditação também. O que era? Meditação guiada, meditação... Não, fugiu. Tudo bem. Daqui a pouco aparece. Fora meditação, o que mais a gente... Não, a gente falou de alguma coisa de meditação, banhos. Eu estou vendo umas coisinhas atrás de você aí, né? Umas mandalas, não é isso? A mandala, elas também funcionam para limpeza, não funcionam? Funcionam. Depende. Na verdade, todas funcionam. Depende da direção que você vai dar.
Eu já fui em eventos, em palestras, workshops, que tinha mandala cercando a sala toda para manter a energia equilibrada. Então, eram mandalas grandes, né? Tipo A3. A sala todinha, então, era um quadrado cercado de mandalas para manter a energia equilibrada. Aqui, essas mandalas, elas são uma mistura de energia cigana com as energias da Umbanda. Nós fizemos os tronos da Umbanda, o símbolo de cada trono, porque nós gostamos. E também os símbolos hindus, né? Então, assim, se você desenhar ou fizer uma mandala de elefante, automaticamente a energia de Ganesha vai estar presente. E a gente pode ativar as mandalas. O legal de mandala é que, assim, quando você faz tanto quanto a gente, né? Então, a gente coloca a nossa casa também vai limpar as energias do ambiente onde elas estão. O primeiro ponto, eu acho que é o mais importante, precisa encontrar formas de neutralizamento. Porque não há arcanjo Miguel que chegue para limpar o tempo inteiro a quantidade, né? Alguém que eu acho que está travando a live. Resolve. Travou um pouquinho, volta a falar um pouquinho mais da mandala. Não, então, falei que assim, que a questão a mandala ela vai manter o ambiente, mas a gente precisa ter uma forma de manter o nosso pensamento equilibrado. Então, direcionar o pensamento para uma atividade produtiva e feliz é um jeito da gente começar a transformar a energia dentro da gente. Mas só a mandala, ela sozinha, ela já faz um trabalho de purificação daquele ambiente. A gente pode usar as mandalas também na gente. É que você faz os ambientes. No caso, eu faço em orgonite. Sim. Que é um baguá, né? E tem todos os elementos que o orgonite precisa ter, que é o metal, as pedras e a resina. Então, você pode usar em você. O que vai acontecer? A energia vem, essa peça ela vai puxar para dentro, transmutar, as pedras vão transmutar a energia e vai devolver para você energia limpa. Lógico, se você sobrecarrega essa peça, várias pessoas, a peça quebrou, caiu no chão, quebrou. Então lembra que a peça, ela ajuda você, qualquer peça. No caso, essa é de orgonite, né? Ela ajuda. Mas o que acontece? Se você não faz a sua parte, com as orações, com que você, decretos, se você estiver acostumado, pode realmente, uma peça dessa, você perder rapidinho. Tá? Sim. E a energizar, ela pode você deixar no sol, ela está energizada, não precisa daquela coisa de banho de sal, como as pedras, né? Nós fazemos, às vezes, na limpeza das pedras, né? Você ainda pode, que nem a nível de orgonite, formato de coração, serve como uma decoração de ambiente. Então, tem N coisas. Existem os japamalas, né? Que as pessoas podem usar também. Ou ela pode fazer também o próprio japamala, né? Que tem Sim. algumas técnicas. E no YouTube você encontra um monte de coisa que você pode Sim. aprender a fazer, que você tem habilidade para isso. É que nós temos algumas habilidades, né? E nós acabamos fazendo. A nível de pedra, você sugere alguma para na limpeza? Eu vou responder essa. Tem uma pergunta da Bruna, eu vou responder porque acho que é legal. Passou, assim, eu não vi. Aqui tá travado aqui para mim. Tá travada. Já vi. Assim, depende do tipo de mandala que você está fazendo. Por exemplo, a Silvia faz orgonites, ela trabalha com orgonites. Eu, inclusive, tenho alguns aqui que são super úteis para mim, dentro dos meus atendimentos. Então, eu não preciso dar um comando para o orgonite, porque ele já tem o comando dentro dele. Ele é um objeto de poder que tem uma função específica. Agora, essas mandalas, por exemplo, que a gente pinta,
Se você está trabalhando com um símbolo universal, ela já está consagrada naquele símbolo universal. Então, por exemplo, um símbolo de Ganesha vai funcionar na vibração de Ganesha. Já vai funcionar. Agora, eu gosto de dar uma direção sempre. Então, se eu estou fazendo, eu estou mentalizando, eu entro naquela vibração. Pintei. Se eu quiser, eu posso acender uma velinha, dessas velinhas de Rixô, dentro de um potinho d'água, que é assim que a gente oferenda no hinduísmo. Posso pedir para que Ganesha abençoe aquela mandala, consagre imante, com as vibrações positivas de proteção, de abundância. Ele tem tantas vibrações. Se você falar 3, você já vai estar bem servida. Se você escolher um símbolo da Umbanda, você pode pedir para os pais e mães orixás consagrarem, abençoarem, mas já está, aquele símbolo, ele representa o trono, né? Então depende do que você vai ativar. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com Isis, que é uma deusa egípcia, você pode desenhar um símbolo ligado a ela e pedir para que aquela mãe divina, a mãe divina naquela vibração, possa te abençoar. Para mim é isso, é simples assim. Tá meio estranho, tá? Eu acho que tá meio fora do ar. Oi, Clau, querida, bem-vinda. Tá me ouvindo? Vocês estão? Comandos aqui falando rua. Ficou a internet instável. nesse horário, ela começa a ficar carregada mesmo, né? Sim. E outras coisinhas mais. Mas é isso, acho que deu para entender, né? Repete mais de novo, não tem problema. Não, mas acho que ela entendeu. Conforme a entendeu? Conforme a egrégora, você precisa ativar ou não precisa ativar. Então, um orgonite já é um símbolo pronto. Assim como, por exemplo, um cristal. O cristal já tem uma vibração ali. Conforme a cor, ele vai vibrar naquela energia. Mas eu gosto de pedir para o cristal, olha, por favor, me proteja. Né? Se perguntou de pedra, pedras pretas eu uso para proteção, todas elas. E também a hematita, porque são pedras mais ligadas à matéria, elas transformam a energia do ambiente. Então, eu até oriento, né, quando a pessoa vai começar a trabalhar com terapias, eu falo, ó, compra um cristal gigante para poder puxar para ele as energias, em vez de permitir que elas acabem indo na sua direção, né. E a olho de tigre bruta? Ai, tão linda. Muito linda. Eu também trabalho com a olho de tigre bruta, mas assim, você sabe que eu tenho um pêndulo de olho de tigre, mas não é bruta, é rolado. Eu gosto do olho de tigre exatamente para proteção, mas assim, eu acho que ela é uma pedra mais ostensiva, ela combina com o corpo, então eu acho que ela no corpo é muito legal. Você usar no pescoço, você usar uma pulseira. Você viu? Esse é para quem trabalha olha o tamanho. Olha que linda. O tamanho. Ela é pequenininha. Não dá para usar aqui no pescoço, mas assim, você pode usar na tua mesa de trabalho, ela vai te proteger muito. Na verdade, assim, a olho de tigre, ela é a pedra ostensiva da proteção. Se você bota a pedra, as pessoas sabem que você está ali protegendo, sendo protegida delas, né? Eu tenho um pêndulo de olho de tigre. Ai, lindo, acho muito lindo. Eu uso olho de falcão, né? E eu uso já faz um tempo. Por quê? Porque num dos eventos lá em Santa Amaro, eu estava perdendo a paciência com alguma pergunta dos expositores. Uhum. E aí eu tinha lido que a olho de falcão deixava você ser mais paciente com algumas coisas. Então eu comecei a usar a olho de falcão. E ela deu uma assentada em algumas coisas, porque não é fácil você lidar com pessoas em eventos que vem tudo perguntar para você e o equilíbrio. Sim. Respirar fundo também foi importante. Né? Não. A pedra é muito bonita, né? Ela é muito bonita. A olho de falcão, a olho de gato também é bonita. Eu também gosto.
Ah, olho de gato não tem. Eu só tenho gatos naturais aqui. Olho de gato eu não tenho. Quando eu te encontrar, eu vou levar para você. Quando a gente sair deste momento 49 que estamos, eu levo para você. Aí é linda também. Uma graça a pedra. Eu tenho. Você, eu sei que tem feito a quarentena mais regrada, né? Tenho. É assim, não mudou muito, porque já trabalhava em casa o tempo todo. Então, assim, o que deixou de acontecer foram as aulas presenciais. Então, a gente está muito mais em casa mesmo, tipo, agora o tempo inteiro. Mas existem as tecnologias que acabam ajudando, né? Tipo o Zoom, onde você pode dar uma aula e as pessoas participarem e terem uma troca, né? Facilita algumas coisas. Alguns outros aplicativos que a gente consegue ainda fazer isso, né? Porque em consulta a gente ainda faz o WhatsApp, Skype, os mais tradicionais. E por enquanto é isso, né? Até quando Deus quiser. Sim. Ou quando a humanidade entender, compreender e fazer a sua parte. Eu estava lendo agora. Olha, tá vendo? Perguntaram, para que serve o olho de gato? Eu também quero saber. Então, depende. Eu uso assim, serve para proteção, serve, porque ela é uma pedra, ela é um cinza azulado ou um azul acinzentado escuro. Serve para proteção, mas ela também serve. Eu uso essa pedra quando quando eu preciso saber um pouco mais a respeito de alguma coisa. Então, ela funciona também como uma pedra de revelação, porque os gatos, os gatos, eles têm uma característica muito importante. Eles acessam todas as vibrações e todo o espectro, né? Tanto positivo como negativo. Então, é como se fosse um olhar mais apurado que nós humanos não temos. Então, essa pedra eu uso muito para isso. Essa pedra e a pedra estrela, para mim, são as duas pedras ligadas a esse olhar mais apurado que a gente precisa ter a respeito das coisas ou das situações. Mas isso é uma interpretação minha, porque eu senti que era assim, aí tá tudo dentro. Sabe por quê? Eu observo as minhas gatas, né? E é muito interessante, porque assim, eu passo aspirador todos os dias. Por quê? Porque é chão de madeira, existem crestas. Então, eu passo todos os dias, eu passo um pano no chão todos os dias. E mesmo assim, eu morro de rir. Por quê? Uma das minhas gatas fica olhando para o chão. E ela olha para o chão e começa a levantar as patas. Eu falo, não é possível. Eu falei assim, eu passo aspirador para não ter principalmente pulgas, porque a gente leva para o nosso ambiente. E ela, com o olho dela, é só essa que faz. Os outros dois não estão nem aí, mas ela, a Sara, ela levanta as patinhas e fica olhando para o chão e eu começo a dar risada. Por quê? Porque ela deve estar vendo alguma coisa. Pular alguma coisa, e não é possível. Eu passo todos os dias, então, por conta delas não pegarem nada. Então, é como você falou, o gato, ele observa tudo. Sim, tudo. Daqui a pouco tem um outro que está olhando para o ar. Quando eu vou ver, tem aquelas micro borboletinhas. Eu falo, gente, eu não vi. Então, isso que você está falando é o real. Porque quando você observa, se você tem um animal e você observa, o gato é muito perspicaz. O cachorro já aceita mais as coisas. O gato não. Eu acho que é diferente, por mais que eles sejam animais e por mais que eles tenham amor incondicional, os dois, eu acho que um trabalha numa frequência. Vou fazer um paralelo aqui. O cachorro, ele trabalha na frequência de nos dar amor. Então, eles dão amor sem parar. Os gatos, eles têm um mecanismo de proteção. Então, eles também dão amor. Também é uma forma de amar, lógico.
mas eles têm um instinto de proteção em relação a nós, de se colocar até na nossa frente em relação às energias que vêm na nossa direção, que para mim, é a diferença. Agora, até agora, há pouco, tinha uma das minhas gatas, ela subiu, começou a live, subiu e ficou deitada aqui no meu colo. Porque ela é uma gata que ela veio de um centro espiritualista, para não matarem, então ficou comigo. Então, a função dela era essa, ia ser essa, de proteger e ser um filtro. Então, assim, ela arranjou um jeito de fazer isso. Então, quando eu faço a live, ela sobe, ela vem no colo. Né? Então. E a nível também de proteção, né? A outra sobe no meu computador aqui do lado, que deita em cima do computador. Eu falei, gente, não vou, né? E acaba pegando algumas coisas. Mas a nível até de proteção, tem os orgonistas para os cachorros e gatos. Tá vendo? Olha que gracinha. Porque eles pegam, eles pegam as energias que são para nós. Então, aí eu bolei, né, esse tipo de orgonite, que é justamente para quê? Para as pessoas colocarem nos seus pets, para o gato tem um pouquinho menor. Para quê? Para barrar isso, para limpar. E o cachorro que tinha no meu pai, além de você fazer as radiestesias, né, a mesa radiônica para os animais que ficavam lá, ele também andava sempre com o orgonite na coleira. Então, ajudava ele todo o processo dele, né? Então, assim, os animais são um filtro, eles ficam olhando, quando eles olham para os cantos, aí você fala, será que tem alguma coisa ali? Pode contar que tem alguma coisa sim, tá? Mas vamos ver. Falando nessas energias dos animais e mudando super de pato para ganso, gostei. Existe algum significado espiritual para a aranha? Não sei. Aranha, tem alguma coisa? Tem, Lili? assim, tem. Tem várias coisas para aranha. A aranha, ela está muito ligada ao tempo das coisas, né? Então, assim, é um elemento muito simbólico, porque a aranha precisa de tempo para tecer a teia que ela tece, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente está num momento de transformar coisas antigas do nosso karma ou dos nossos ancestrais, é muito comum a gente sonhar com a aranha. É muito comum a gente começar a ver a aranha em todos os lugares, porque a nossa própria teia sistêmica familiar, isso é uma teia, né? A gente vive uma teia. É uma representatividade forte aí de conexão com a própria aranha. Então, a aranha, ela é individual. A aranha, ela é forte, ela dá conta do recado sozinha, né? Então a gente tem muito esse arquétipo da força, o arquétipo do trabalho lento e devagar para você conseguir um objetivo. É diferente da formiga. A formiga não tem essa força. E a aranha, ela impõe, a presença da aranha impõe medo às pessoas. Então, eu vejo a aranha como uma conexão muito forte com o fator tempo, com a necessidade de você aprimorar alguma coisa dentro de você com o tempo, e, por outro lado, curar o que precisa ser curado dentro de nós, né, a partir daquilo que a gente herdou dos ancestrais. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de aranha, eu acho que eu tenho medo, né, como qualquer ser humano, Sim. Mas assim, gosto da aranha, porque eu acho que a aranha, ela conversa com as nossas origens. Eu acho muito interessante observar de longe, né? Claro, de longe. Mas assim, a gente tem... Como que pode um negocinho tão pequeno, né, causar um estrago tão grande? Isso me sempre me impressionou muito. Tecer alguma coisa tão bonita. Porque se você olhar a teia de aranha, é perfeita.
esperar voltar. Eu liguei a segunda Wi-Fi aí para dar uma equilibrada. Tá, você estava falando finalizando da aranha, acho, né? Eu falei que assim, é tão forte que a gente usa o filtro dos sonhos, ele tem uma simbologia muito ligada, né, à teia de aranha. Você acha que sonhar com rato é totalmente ruim? Então, A né? energia do rato? Você sabe que com a escola de baralho cigano que a gente tem, eu acho que é. Mas, na Índia tem um templo cheio de ratos, eles cultuam também, né? O rato também é animal para eles. Então, isso não precisa ser tão ruim, mas eu entendo. Para mim, para o meu símbolo interno, o rato significa uma energia que está se aproximando de você e comendo você pelas beiradas, é um desgaste energético. Eu vejo porque eu nunca lembro dos meus sonhos. Nunca. E essa noite eu sei que eu sonhei com um ratinho. Ele era um animal de estimação. E ele ficava, era no meu quarto, e ele entrava num baú da cama, que fica meio aberto, ele entrava e se rolava lá dentro e saía, e ele sorria. Eu falei... Nossa, você estava na Índia, no sonho? Eu estava no meu quarto. Mas eu achei interessante, porque normalmente eu falei, mas eu não senti nada ruim. Eu achei interessante, porque até as gatas, é como se as gatas existissem, mas era uma tipo amizade. Então ele estava se escondendo e saía e fazia bagunça e saía. Eu falei assim, que interessante. Mas não era rato branco, não. Então, eu acho ele muito bonitinho. Eu tenho horror a rato, mas assim, é um bicho bonito. Mas assim, tem muitas pessoas que têm hamster. Agora a gente não tá mais na moda do hamster, mas houve um tempo que todo mundo tinha hamster, né? Meu irmão teve, se eu não me engano, acho que meu irmão teve. E assim, na casa dos meus pais também nós tivemos. Então, muitos. Bonitinho, mas assim, eu entendo, acho que por causa da nossa escola mesmo, de baralho cigano, no baralho cigano o rato, ele é um desgaste energético, né? Uma das características é essa. Então, eu sempre me lembro daquela carta grande, do cigano grande, aquele rato, nossa, aquilo saía no jogo, eu ficava desesperada. Porque é uma sensação muito ruim mesmo de desgaste. Mas assim, eu não conheço nenhum significado bom para o rato. Porém, ainda mais se for assim, né? Socorro! Deus é mais. Essa é do rato. Mas o meu rato não era assim, não. Era bonitinho, ele era inteligente. Eu falava algumas coisas para ele, ele entendia. É isso que, sabe, o mais interessante foi isso. Porque o rato é esperto. Bom, ele tem não que senti ser... nada que tá assim ruim. Não sei. Pode ser um amiguinho ligado a Ganesha, né? Vai saber. Então, você falou tudo. Porque na minha sala eu tenho uma estátua dourada de Ganesha. É um dos animais... Então, assim, talvez possa ser a simbologia. O rato de Ganesha não é passeando, vistoriando. Sim, pode. Todos os ambientes. Então, pode ser isso. Ela está falando, Fernanda. Boa noite. Eu sonhei algumas vezes com Taturana. Qual o significado espiritual disso? Taturana? Taturana é transformação, né? Eu não sei. Lagartixa eu sei. Taturana? Então, a Taturana, ela se transforma. Ela se pendura. E o que ela vira? Então, pela intuição, eu estou falando tudo pela intuição, tá, Fernanda? No caso aí, a Taturana, é alguma transformação, alguma mudança que você teria que fazer e que leva um certo tempo, mas que o resultado final é favorável. Eu não sei. Se a Taturana for de borboleta, né?
Então, mas eu acho que não. Eu acho que a lagartixa que é a de borboleta taturana é aquela que queima quando você põe a mão. Eu não sei o Então, que a ela... taturana, ela queima quando você põe a mão. Mas é Mas assim, ela ela... tem um tempo para ela virar uma borboleta. Ah, então tá. Então, se vira borboleta, ela é do bem, É, né? porque ela é aquela compridinha, né? Ela se torta, ela vira, ela fica como se Redondinha. fosse um formato assim, e assim, aí ela vai se transformando até ela conseguir abrir com o Peuto Casulo. Tanto é que as pessoas falam assim, ai, eu vou ajudar a borboleta a nascer. É o maior Tá? erro que a pessoa faz. Porque Sim. justamente a borboleta nascer é para fortalecimento de asas ela poder sair voando. E quando a pessoa ajuda a nascer, a borboleta não voa mais. Porque ela não É. pôde desenvolver as suas asas. Ela ficou sem Então, a tudo bem, você força. tem horror, né, Fernanda? Eu tenho um livro de sonhos, então eu prometo que para uma próxima live eu vou te falar, mas eu quero que você volte, né? Numa próxima live com a Lilica, que vai ser o mês que vem, né? A Na gente terceira definiu, ó, semana. terceira semana do mês. Né? Então, a gente tem algumas pela frente. Até novembro, na terceira semana do mês, a gente vai fazer de Isso. E quarta-feira. aí eu vou procurar e você voltando na live com ela, não vou passar o significado antes, não, que assim você volta. E aí eu falo para você, porque eu tenho um livro de sonhos, e aí eu vou falar direitinho para você o que seria e qual ainda, e o que você tem que prestar atenção. Opa, pode deixar, conto com você, hein? Que mais que a gente pode falar sobre energias? Nós falamos sobre meditação, Perguntem o que as pessoas querem saber. pedras, orgonites, mandalas, banhos, orações, animais. O que mais está associado a energias? Pessoas? Comida, Amigos? Oi? amigos. Falei comidas, pessoas, amigos. Muitas pessoas fazem limpeza física para descarregar a energia. Muitas pessoas. Assim, não é comum, mas é normal, né? Não é, já conheci muitas pessoas que fazem isso. Então, de tempos em tempos, elas podem fazer jejum ou elas tiram o que é pesado do organismo para poder fazer uma limpeza. Você tem aquelas limpezas de intestino, né? Também que você pode Estão te fazer. mandando beijo aí, tá? Clau, beijo, A Cláudia querida. Martins. Manda beijo pra Ju também, tá? Eu tenho que chegar perto, né? Olha só, preciso de um óculos. É por isso que eu já pus o meu bonitinho aqui. Preciso mandar fazer outro. Mas sabe o que aconteceu? Eu fui no oculista, peguei a receita e a pandemia me pegou. Então, Sim. tem sido uma paciência, assim, paciência diária. Esse é bem antigo. Não, eu preciso Esse é fazer um. antigo. Beijo para todos. Olha só, tem aquela limpeza também de intestino que as pessoas fazem com maçãs, com suco de maçã, para poder depurar. Você fala limpeza do fígado, né? Você está falando da limpeza do fígado? Isso, aquela que Sim. inclusive serve por causa da vesícula. Exato, exato. Né? Então, assim, a gente... Junto com ela tem que fazer a intestinal também, viu? Sim. Porque assim, existe um livro específico ensinando isso. E lá eles falam que é interessante a pessoa primeiro fazer a limpeza do intestino. Por quê? Porque quando você faz a limpeza da vesícula, muitas pedras, quem tem muitas pedras, no meu caso eu tenho uma só, então ela é muito grande, então não passaria pelos canais. Então, assim, saem as pedrinhas e acaba ficando no intestino. Então, é interessante fazer a limpeza do intestino também. Sim, tem profissionais especializados nisso, né? É um processo esse da maçã, né? Eu sempre falo que eu vou fazer. Eu preciso, falo assim, você precisa, tem os cuidados que você tem que ter também para fazer. Então, eles recomendam não estar sozinha, uma série de coisas.
por isso que tem pessoas que fazem essa limpeza assistida, né? Juntam, pelo menos fazia, por enquanto não. Juntam algumas pessoas e aí fazem essa limpeza. Tem muitas formas. Eu acho que assim, a gente nós estamos a passos lentos, porém eu entendo que evoluindo, porque estamos descobrindo muitas coisas, estamos experienciando muitas coisas. Pensa que, imagina, 20 anos atrás estava muito longe de ser o que é hoje, né? Hoje a gente tem acesso a tanta coisa, tanta informação verdadeira, falsa, mas a gente tem acesso. A gente tem acesso. E aquelas informações que eram dos nossos avós, daquele pessoal mais antigo, começou a se perder, porque as pessoas falavam assim, não, isso aí não funciona. E, na realidade, a gente está resgatando de novo. Sim. O chás, várias coisas. Veja, eu aprendi a benzer com a minha mãe, quer dizer, a minha avó materna benzia no azeite, na colherinha ali. Bom, minha avó faleceu, eu era criança. Mas eu me lembro, porque pegava quebranto, né, das pessoas, aí minha avó benzia. Sim. E aí a minha mãe, a vida toda minha mãe me benzeu. Até que chegou num determinado ponto, depois que eu fiz a iniciação do primeiro nível do Reiki, a minha mãe falou para mim assim, vou passar para você. E aí passou para mim. Tem um dia específico, né? Ela escolheu o dia, eu não perguntei na época, porque assim, eu pedi durante muitas vezes, eu pedi, me ensina. Não. Eu fiz a iniciação do Reiki, fiz o processo de purificação lá dos 21 dias, passou o processo, ela virou para mim e ela falou, agora eu vou te ensinar. E minha mãe não era reikiana, demorou para minha mãe acreditar no Reiki. Mas assim, ela sentiu o coração e passou. E aí ela... Minha mãe também Minha mãe não benzia, mas ela sabia um benzimento. Isso podia passar um determinado dia só. Um belo dia ela virou e falou assim, você quer que eu te passo? Eu quero. Eu fui a única filha que ela passou o benzimento. Então, mas é porque acho que é para um mesmo que passa, precisa dar continuidade para aquilo. Normalmente é para um. E assim, eu usei durante muito tempo. Queria fazer caridade, não sabia como, né? Eu vou benzer. E aí benzia bebê, benzia amiga, aquelas encrencas. Eu achava mesmo que com o benzimento eu ia conseguir, não digo salvar, mas gerar um movimento positivo ali naquela vida. E gerou. E a gente sabe que a pessoa tem que fazer a parte dela, né? Sim. Não tem jeito. A gente pode ajudar com benzimento. Mas a pessoa tem que fazer a parte dela, porque senão acaba não funcionando. Deixa eu ver aqui. Nós temos ainda 7 minutos. Perguntas. Pergunta, gente. Mais perguntas, pessoas queridas que estão aí na live. Tem 5 pessoas aí que podem perguntar ainda, que nós temos ainda mais 7 minutos nessa live. Pelo jeito, hoje a gente não vai fazer uma nova, né? Não. Tá, hoje foi. Hoje foi bem. Foi bem. Fluiu de várias coisas, né? Então, fala um pouquinho de você. Já vai falando... Deixa já uma despedida, porque se a live cair, caiu. Olha, bom, é assim. A gente... eu sou terapeuta, sou astróloga, taróloga, assim como a Silvia. E a gente, essas lives, elas estão sendo uma contribuição para que as pessoas possam também ter informações acessíveis a respeito de autoconhecimento, a respeito de energias, de caminhos, né? A gente atende o dia todo no nosso consultório, e hoje online. Mas, assim, esse período, ele está sendo um encontro de 2 amigas, porque a Silvia e eu somos amigas, onde nós podemos, a gente abre o campo para vocês perguntarem tudo aquilo que nos atendimentos e nas consultas não dá para vocês perguntarem, porque não tem tempo, né? A gente está sempre lidando com alguma coisa muito específica. Então, eu já vou responder. As pessoas perguntaram aí agora. Eu não vi a anterior. Uma, por que não lembra do sonho? E a outra... sobre animal de poder. Nunca soube o que é isso. E animal de poder a gente já fala, mas qual que foi a primeira? Eu não consigo ler. É porque não lembramos dos sonhos.
Porque você não precisa viver no sonho, você tem a sua consciência no aqui e agora. A vida acontece no aqui e agora. O sonho, ele é um mecanismo que pode te ajudar ou te atrapalhar, conforme a frequência que você está. Então, é um tipo de mediunidade para quem tem a mediunidade de sonho. Para quem não tem, e todo mundo realiza trabalhos durante o período do sono. Mas são vidas, assim, são momentos em que dificilmente a energia pode vir para o teu aqui e agora. E assim, tem muitas interpretações. Uma delas é a de que você não vive aquilo, tudo é partes suas projetadas. Eu entendo que os sonhos, para mim, os sonhos são mecanismos de acesso a nós mesmos. Então, você pode viver aquilo, você pode não viver, mas assim, eu acho que é um mecanismo de proteção a gente não lembrar. Porque a gente vai parar em cada buraco quando a gente dorme. Sim. E o dia que a gente acorda pesado, né? Você fala, de onde isso veio, não lembra. Então, assim, eu particularmente acho que é uma bênção não lembrar. Tem momento que eu lembro, tem momento que eu não lembro, mas a minha vida fica muito melhor quando eu não lembro por onde eu estive. Então, eu acho uma bênção não lembrar por uma opinião pessoal. Sim. Para mim é isso. Sobre animal de poder, animal de poder é um dos mecanismos, não sei que palavra que eu posso usar, mas acho que é facetas do xamanismo. Então, assim, é um animal, é um ser que te acompanha eu vejo assim, tá? Desde os primórdios. Então, é como se fosse uma faceta sua, que você desenvolve dentro do xamanismo, dentro de que é uma forma específica de você viver a vida, o lado espiritual da vida. E ele é um amigo, então você pode desenvolver com esse animal de poder uma relação, tipo, quase como a relação que a gente tem com o anjo da guarda. Né? Você tem situações muito específicas que você pode pedir para o animal ir na sua frente para fazer alguma coisa. Ele é um protetor, então ele também é um protetor, eu vejo como protetor. É muito legal o xamanismo, eu gosto muito, eu sempre gostei, eu acho que a base de tudo que é religião naturalista é o xamanismo, é o mais antigo da Terra, é o xamanismo. Então vale a pena estudar. Silvia, quanto tempo, olha só, eu tô adorando ver as pessoas chegando, muito legal isso. Falando que a Lilica... Nós duas fazemos normalmente na terceira semana do mês. Depois eu vou estar postando para vocês. Vou estar postando para vocês as datas que nós estaremos juntas aqui, tá? Lilica, essa pergunta foi a Ju, ela amou a resposta, o que ela achava ruim, agora ela gostou de não lembrar os sonhos, e super obrigada. Então, eu espero que vocês... deixa eu ver, quantos minutos? Temos 1 minuto aqui, meu relógio. Eu quero agradecer já de antemão, né, para a Lilica, por ter concordado em fazer a live, né, participar, de a gente fazer pelo menos uma vez por mês, pelo menos até o final do ano, e aí o ano que vem a gente vê o que acontece, né? Sim. Então, assim, é muito legal, é gostoso, é fluido, né? As coisas acabam ficando fluidas, né? Somos amigas, terapeutas, e tudo. Fazemos outras aulas juntas, e muito bem, né? Espero que todos vocês participem sempre das nossas lives e sempre fazendo as perguntas, tá? Esse vídeo vai ficar no IGTV, você pode ir lá, curtir, compartilhar e pode colocar algumas perguntas também lá, tá? Tá acabando, Silvia. Olha, o teu Silvia é igual o meu, hein? São as duas que eu vou mandar. São as duas que eu conheço com Y. Eu vou mandar, não, pode deixar que eu vou estar colocando.